Boa noite, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Saudades de vocês, saudades das nossas aulas. E para matar um pouquinho da saudade, eu preparei essa videoaula em forma de revisão, tá? Uma apresentação, mas na forma de revisão da nossa última aula, que nós falamos sobre revestimento do corpo. Quando a gente fala de revestimento do corpo, a gente lembra logo de pele, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo e ela vai formar o que nós chamamos de um sistema tegumentar ou um sistema de revestimento. Ela vai revestir o nosso organismo, tá? Tanto interno quanto externamente. Esse revestimento do corpo, ele vai atuar como se fosse uma barreira protetora, tá? No caso exterior. A nossa pele, ela vai atuar como uma barreira protetora, ela vai estar ajudando a regular a temperatura do nosso corpo, ela vai armazenar a gordura do nosso corpo e ela vai fornecer informações através de sensações, que é calor, frio, se algo está te espetando, está te incomodando, você consegue perceber essas sensações através da pele. E aí a pele, ela vai ser dividida em 3 camadas principais, né? Que seria a epiderme, a derme e a hipoderme. Alguns autores chamam a hipoderme de endoderme, mas seria a mesma coisa, tá bom? E aí, quando a gente fala da epiderme, que é essa camada aqui, ó, mais superficial, a gente tem que lembrar o seguinte, é nessa camada da epiderme que estão os melanócitos. Os melanócitos são as células que são responsáveis pela produção de melanina. E a melanina é que vai dar coloração à nossa pele. Então, quanto mais melanina os melanócitos produzem, mais escura é a pele. E se eles produzem menos melanina, mais clara é a pele, tá? Só que existem pessoas que sofrem de uma doença hereditária que é chamada albinismo. As pessoas que são albinas, elas não conseguem, elas são incapazes de estar produzindo melanina. Então significa que elas não têm nenhuma proteção contra os raios do sol. A melanina é como se ela fosse uma proteção natural dos raios do sol. E as pessoas que sofrem dessa doença, do albinismo, elas não têm nenhum tipo de proteção contra o sol, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa camada do meio, que é a camada mais espessa, se vocês olharem. A gente vai falar da derme, tá? Quando a gente falou aqui da epiderme, a epiderme ela é formada pelo tecido epitelial, que é um tecido realmente de revestimento. Mas quando a gente fala da derme, que é essa parte do meio, a gente vai falar que ela é formada por um tecido conjuntivo. E a derme é muito rica por fibras proteicas, que nós falamos em aula, que são as fibras colágenas, as elásticas e as reticulares. A gente olhando aqui para a derme, a gente também percebe que aqui nós temos vasos sanguíneos, nós temos terminações nervosas, nós temos as glândulas que vão, por exemplo, estar produzindo suor, que são as glândulas sudoríparas. Então, olha como a derme, ela também pode auxiliar a regular nossa temperatura, porque quando ela produz o suor, ela está baixando a temperatura do nosso corpo, né? Ela está ajudando a regular. Quando você tem as glândulas sebáceas, a sua pele está produzindo o quê? Sebo, que é uma forma de hidratação da sua pele natural. Além disso, então são encontrados aqui vasos sanguíneos, terminações nervosas e glândulas, tá? Além também da gente estar encontrando os pelos, né? E aqui a gente tem uma estrutura muito bem desenhada dos pelos. Agora a gente vai falar dessa camada mais interna daqui, que seria a hipoderme. A hipoderme, ela também vai auxiliar na manutenção da nossa temperatura, no controle da temperatura. A derme colabora por quê? Porque ela está produzindo suor. Mas a hipoderme, nessa camada aqui da pele, nós temos uma reserva energética. Aqui nós temos os adipócitos, que são as células que ficam armazenando gordura. E a gordura, nós falamos em sala de aula, que ela é um isolante térmico. Então, através dessas células dos adipócitos que ficam aqui armazenando gordura, a gente também consegue controlar a temperatura do nosso corpo. Então, a hipoderme, ela vai ser formada também de quê? De tecido conjuntivo, porque quando a gente fala de adipócitos, de armazenamento de gordura, a gente está falando de tecido conjuntivo, de tecido adiposo, tá bom? E aí a gente vai agora falar sobre a radiação do Sol.
Quando a gente fala sobre a radiação do Sol, a gente vai lembrar que em sala de aula nós falamos que a radiação ela se divide em três: a UVA, a UVB e a UVC. A UVC a gente não vai se preocupar, porque a camada de ozônio consegue filtrar esses raios e eles não chegam até nós. Os raios que vão chegar até nós é o UVA e o UVB, que está esquematizado aqui, tá? Vale lembrar que o horário de incidência desses dois tipos de raio, ou seja, o momento que ele está mais forte, que ele faz mal, digamos assim, para a nossa pele, que ele prejudica, seria o horário de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. É por isso que os médicos recomendam que a gente não tome sol durante esses horários, sempre antes das 10 e após as 4 da tarde, que é o horário que a incidência desses raios está menor. Bom, mas vamos falar agora primeiramente do UVA. Quando a gente fala do UVA, ele é uma radiação que ele vai penetrar na nossa pele, tá? E ele vai suprimir, ele vai enfraquecer o nosso sistema imunológico. E ele causa também aquela aparência de pele envelhecida, que é chamada de fotoenvelhecimento. Algumas pessoas podem também ter alergia e é um grande causador hoje do câncer de pele. Por isso que, ao se expor ao sol, você deve sempre utilizar um protetor solar. Já o raio UVB, ele é diferente. Ele também penetra na nossa pele, mas se vocês olharem, o UVB, ele para aqui, ó, somente na epiderme, enquanto o UVA consegue ir nessa camada intermediária que é a derme. O UVB, ele é o responsável pelas queimaduras. Então, quando vocês ouvirem falar que uma pessoa se queimou tomando sol, você já sabe que foi o raio UVB o causador dessa queimadura. Então, esse foi o resumo da nossa última aula. Ficou um exercício para vocês. E amanhã, se vocês tiverem algum tipo de dúvida sobre o exercício que ficou, tanto do livro quanto do caderno, é só vocês me mandarem a pergunta no grupo, que eu respondo para vocês. Um beijinho no coração de cada um e até nossa próxima videoaula.